pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos, aqui é o programa Tudo pela Graça, e no programa de hoje nós temos a presença de um cantor que vem do Paraná, trabalha com missões urbanas. Ele volta as suas canções, as suas mensagens musicais para as necessidades desta contemporaneidade. E o pastor Jeff Nobre, que trabalha com liderança jovem, desenvolvendo projetos de uma maneira especial de atuar com os tais. Deus abençoe e fique conosco. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. O Criador dos céus, desejado das nações, se importa com o cansado e que não tem vigor. Não posso me esconder no mais profundo vale, onde não há mais nada. Eu ouço sua voz a me chamar. Se subo aos céus ou se eu desço ao mais profundo mar, o meu Senhor lá estará. Se subo aos céus ou se eu desço ao mais profundo mar, o meu Senhor lá estará. Eu encontrei um amigo fiel, que é manso e humilde e seguro, que vê minhas fraquezas e não vai embora, fica comigo. Eu encontrei um amigo fiel, que é manso e humilde e seguro, que vê minhas fraquezas e não vai embora, fica comigo. Você faz calar as vozes dentro de mim. Você manda o medo embora com o seu amor por mim. Você faz calar as vozes dentro de mim. Você manda o medo embora com o seu amor por mim. Com o seu amor por mim. Eu encontrei um amigo fiel, que é manso e humilde e seguro, que vê minhas fraquezas e não vai embora, fica comigo.
aqui estamos com o pastor Jeff Nobre. Você é pastor um dos pastores da Juventude na Igreja Restaurando Nações, fica em Cosmos. Exato. Cosmos é um bairro aqui próximo de quê, para me situar? Cosmo fica próximo de Campo Grande, Paciência ali. Tenha paciência, né? Muita. A região lá é boa, bonita e próspera, né? Graças a Deus. Terra que mana leite e mel. Leite e mel. Mais leite ou mais mel? As duas coisas? Eu não sou muito fã de leite, não. Eu sou mais de mel. Mel é uma beleza. Você não é diabético, não, né? Então você não pode, né? Aliás, é uma doença terrível. Não quer ser diabético. Tinha que existir uma Jesus secrético também. Não era diabético, não. Mas, Jeff, é um prazer ter o irmão aqui. Casado com uma pastora, né? Isso. E essa questão de ser casado com uma pastora é complicado? Não? Você é exortado na fonte, né? Então você tá em casa, toda hora você tem uma peneira para passar, né? Ela manda duas vezes. Manda na casa e manda como pastora também. Você definiu tudo, complicado para danar. Mas a gente aguenta, né? Para glória de Deus. Você está aguentando. O irmão já formou mais de 1.000 líderes em todo o Brasil, né? E especialmente nessa área da imersão recarga, que é um trabalho seu, um método líder relevante. Enfim, o que é que o irmão diz desse trabalho? É um trabalho que nasceu para poder ser suporte para a igreja local em relação a treinar o líder de jovens e adolescentes a ser frutífero no Ministério de Juventude. Porque o Ministério de Juventude contempla jovens e adolescentes. Então, o pastor, geralmente o pastor sênior ou o pastor local, ele é o líder, né, do líder de jovens global, e do líder né? Global. Então, a nossa meta, a minha missão é pegar esse cara para dar menos trabalho e produzir mais em relação a vidas e também colocar o coração da galera em Jesus. Esse é engajar a galera. O jovem tem muita energia, etc., mas também tem muita petulância, né? O jovem acha que ele sabe tudo, né? Isso. É porque, assim, se você parar para analisar, e o senhor tem conhecimento de causa, existem 3 tipos de linguagem. Qual é a primeira linguagem? A imaturidade, que é o adolescente, né, que está ali de 12 até 17 anos, que está com imaturidade por causa do córtex pré-frontal que não é desenvolvido. Não. Então tem muito neurônio ali queimando e só fica falando de prazer e dor. Depois vem o jovem que já está indo para a maturidade, que já está terminando já a neuroplasticidade, então ele vem para a pré-maturidade, onde ele está ali agora querendo encantar a menina, que a menina agora está apaixonada por outro rapaz, que quer casar, que não quer ficar para titia, então fica olhando os desejos para construir a vida. E a maturidade, que no caso contempla a fase adulta, onde a gente pensa em pagar boleto, responsabilidade, viajar, e a gente vê que o que a gente viu até ali foi pura bobagem. Mas é o seguinte, esse método que você criou, o Líder Relevante, ele conecta o jovem com a igreja, com a realidade da igreja, né? Você poderia resumir isso aí numa frase, se for possível, não sei. Essa conexão global aí. Então, se eu puder, para poder resumir numa frase, eu acho que eu poderia falar que é um avivamento no grupo de jovens. Um avivamento na juventude. Na juventude, ou melhor, uma motivação. Por quê? Porque o grupo de jovens ele precisa ser ativado. Eu estava conversando com um pastor americano que eu conheço, o nome dele é Ray Kirkland, e ele estava me contando sobre como que nos Estados Unidos a juventude tem desenvolvido. E ele falou algo que me marcou. Ele falou assim, pastor Jeff, você precisa entender que a juventude precisa ser ativada. Porque na ativação você já implementa o ensino. Isso instalou, né, uma luz, acendeu uma lâmpada, e onde eu comecei a trabalhar essa questão e ensinar a liderança a ativar a juventude de forma correta com a visão da igreja local. A juventude não é, como muita gente pensa, um problema na igreja. Pelo contrário, ela é a esperança da igreja, é o amanhã, a igreja do amanhã. Mas ela tem que ser garimpada, trabalhada, Exato. burilada, polida, enquanto jovem. Que quando chegar a velhice, a idade adulta, não dá mais tempo para nada. Exato. Ele já tem compromissos 1000 que absorvem totalmente a sua vida, a sua capacidade, inclusive de ser chamado. Quando Deus chama alguém, Deus, na verdade, ele não chama ninguém fora de hora, ele chama na hora certa. Mas quando ele consegue chamar, a gente consegue ouvi-lo mais cedo, melhor. Porque quando a gente chegar na vida adulta, já está preparado para as dificuldades da vida adulta, que é muito maior do que a dificuldade da vida do jovem, não tem a menor dúvida, né? Bom, liderar a juventude é sempre muito desafiador, porque o jovem tenta enfrentar tudo, ele tenta fazer valer a sua força, a sua juventude, as suas ideias. Porque ele está num mundo que é consumista e um mundo que manipula as mentes. Isso aí preocupa você? Preocupa, e inclusive o ponto que você falou antes, de quanto mais cedo o jovem ouvir a voz de Deus e o chamado,
é muito importante nesse processo. Exemplo, Samuel. Samuel servia, né? Servia no templo, na cobertura de Eli, né? E ali ele ouviu a voz de Deus cedo, Eli ajudou ele a discernir, e porque ele ajudou a discernir, Deus começou a ministrar coisas, né, para o ministério, para o ofício profético dele e também sacerdotal, vamos colocar assim. Então, a nossa meta, a meta do líder relevante, do trabalho que a gente desenvolve, é ajudar nesse propósito, sim, que é o líder identificar, ajudar o jovem a identificar a voz de Deus, mas, ao mesmo tempo, se tornar um líder relevante para esse jovem, para ele ser um suporte como uma flecha. O líder é o arco e a flecha é o jovem. É desafiador o trabalho com um jovem, eu sei disso. Você já viveu alguma situação engraçada nessa vida lidando e ativando a juventude? Ah, já. Uma das coisas engraçadas é o seguinte, que o jovem ele vai pela capa, né, do livro, né? Ele não vai pelo conteúdo. Não. E a maioria dos jovens, eles vão por causa de namoro, né? Então teve um jovem que foi lá na igreja, que ele foi para a igreja por causa da namorada. Só que eu olhei a situação e falei assim, isso daí foi pego por Jesus. O que aconteceu? A namorada largou ele. E ele ficou? Ele ficou. Tá bom, né? Melhor seria se a namorada ficasse também na igreja. Não sei se ficou ou não. Aí ela ficou, eles se separaram e viraram amigo. E ele falou assim, eu só fiquei apaixonado por você, Jesus. Deu tudo certo, né? Agora, o maior problema hoje é a linguagem. Linguagem é tudo em todos os tempos, né? A gente usa linguagem de computador, linguagem disso, aquilo. Mas a linguagem essa que nós falamos no dia a dia é muito diferente. Ó, eu sou jovem, você percebe que eu sou jovem. É verdade. Né? É 9, 7, 16. Estou com 16 anos. Né? Brincadeira, estou com 79 anos. Né? Nossa. 79 anos. Mas já fui jovem. Mas eu fui jovem numa época limpa. Ou quase limpa. Limpa nunca existiu, né? Da Jovem Guarda, naquelas músicas todas americanas. Eu cantava tudo quanto era música em inglês. Tudo errado, mas eu cantava, né? Cantava tudo, etc. Mas a linguagem hoje é uma linguagem muito complicada. É difícil até de entender. Em termos de língua portuguesa, é difícil de entender. Você tem tido dificuldade nisso aí? Assim, o líder de jovens, ele acaba sendo um eterno aprendiz em todo contexto. Então, eu aprendi a falar o idioma da juventude do tempo atual. Por exemplo, antigamente você falava assim, hoje tem um compromisso às 19h30. Eles botam assim, ó, 19h30 tô lá. Ou bota abreviado, 19h30, tamo junto. Tamo junto. Ou 19h30 e um emoticon assim, ó. Ou assim. Então, ou assim. Assim não manda porque eles vão assim, ó, o pastor, o líder, né? Não vai gostar. Ele diz mas assim, mas não vai. Às vezes eles querem fazer assim mesmo. Às vezes diz assim, mas não vai. Essa linguagem globaliza tudo. A fala, que é aquilo que mais antigamente se usou para a expressão da linguagem. Mas não é só. O gesto, etc., né? O olhar, a maneira de olhar, e essas coisas se comunicam. A juventude hoje eu acho que se comunica muito mais por trejeitos do que propriamente... Verdade, isso é uma verdade. Por exemplo, se você parar para analisar, hoje, vou falar dos adolescentes que eu lidero. Eles olham para mim, antigamente eu falava assim, ô pastor, a paz do Senhor, muito bom receber você aqui. Hoje eles olham para mim e eles fazem assim, ó, peço para que você E aí, pastor? Tamo junto. E é a mesma coisa, se não até mais sincero. Sim. Porque a formalidade da linguagem não diz respeito ao seu conteúdo nem à sua fidelidade. Né? Pode ser formal, tão somente formal e não acrescenta nada. Enquanto que esse tapa aqui, né? E aí, cara, pode ser tremendamente profundo e sincero. E você falou algo que é importante, por exemplo, o fruto da fala que testifica a intenção. Então, por exemplo, o jovem que fala, tamo junto. Sei que virou clichê isso. Mas tem aquele que fala tamo junto, que tá junto. E tá mesmo. E tem aquele que fala tamo junto, que é só para poder sair. Mas aí sempre foi assim. E aí a pessoa... sim. E aí a pessoa que tá junto, ela vai estar junto e você vai ver quem tá e quem não tá. Tem uma parábola interessante, né? Jesus, que o pai chamou um filho e disse, olha, você vai trabalhar na vinha. Não vou. E foi. O outro disse, conta comigo, pai. E não foi. Qual que fez a vontade do pai? O que disse que não ia e foi. Né? Mas é isso aí, não importa tanto propriamente o modo como a pessoa fale. Importa o resultado da fala, o coração na fala. Agora é importante falar que toda a geração precisa também se modelar e se predispor a aprender. Porque, por exemplo,
A minha geração, ela pegou o legado da galera que veio numa fala um pouco mais formal. Eu tenho 37, eu tô novo, né? Muito novo. E já em comparação a mim, você tá muito novo. Mas você tem vida, você tem energia. Eu vejo você pulsar. Você é mais jovem do que muito jovem. Tem gente com 50 anos que não tem metade da vitalidade que eu tenho. Eu tô vendo isso. Alegria, disposição de querer fazer. Mas o que falta muito é o líder de jovens entender que ele precisa aprender a se rebaixar um pouco e entrar no mundo do jovem para poder ele criar conexão. Por exemplo, eu gostei muito de estar aqui com o senhor, sendo bem sincero, porque o senhor é muito sincero e dá para ver o quanto que você quer comunicar e quanto que você é verdadeiro até mesmo no seu trabalho. Você exala Graças isso. a Deus. Mas tem líder que... Tem gente que está ali querendo fazer porque é uma obrigação. O líder de jovens tem que entender que tem que ter essa paixão que o senhor tem, de querer fazer algo e de querer reaprender, ressignificar, para poder ele começar a impulsionar uma geração. Pois é, veja bem, eu sou velho, quer dizer, 79 anos, não pode dizer que sou um garoto, né? Mas estou com a juventude estampada na face, né? E bonitinho, né, por cima. E nem nasceram todos os cabelos ainda. Coitados, eles nascem e caem logo depois. Mas eu moro, além disso, eu moro longe. Eu moro a 350 quilômetros aqui. Sério? Tá? Eu tinha uma universidade, vendi há 7 anos atrás, poderia parar, não fazer mais nada, estou aqui fazendo. Sim. Tá? Ontem cheguei de avião, hoje retorno de avião, piloto meu próprio avião, etc. Eu sou um camarada de 79 anos. Eu sou juventude pura. Na alma, no espírito. O corpo já reclama um pouquinho. Nível etc. Caleb. Mas a gente vai aguentando. Mas essa juventude hoje está muito acomodada, tá levando a vida muito assim, irresponsavelmente. Mas a culpa não é delas, não. A culpa é da época que nós vivemos, que está facilitando tudo. E nesse terreno da facilitação vem a questão das conexões. Hoje, telefone. Quando eu fui apresentado um telefone celular, foi em 1996, um PT 380. Hoje, a criança nasce com o celular na mão. Sim. Já nasce de lá, onde é que eu ponho? Essa questão de mudança de linguagem é séria, né? É muito séria e também tem a ver com a evolução tecnológica, porque hoje você consegue também ter um choque de realidade muito grande por isso, e a juventude ela não espera vou usar esse termo com aspas, o que já tem experiência, o antigo, evoluir para poder seguir. Não, ela já segue independente da situação. Sem saber. Então, essa questão da linguagem é muito séria e é um dos pontos importantes para se gerar conexão com jovens e adolescentes. Se a gente não souber lidar com isso aí, todo esse avanço atropela a juventude e ela não sabe para que lado vai. Exato. Porque não sabe. Esse mundo aí não sabe para que lado está indo, não. Sim. Eles estão vivendo um aqui e agora absolutamente inexpressivo e sem sentido. E com prazer imediato. Imediato. Achando que isso é o fim. Uhum. E é só o começo da desgraça. Exato. Pastor, privilégio imenso ter o irmão aqui. Abraço lá a toda a sua comunidade, todos os igrejas, os colegas de atuação. Deus lhe abençoe nesse ministério maravilhoso. Amém. Que precisa ser realizado por todas as igrejas. Sim. Não só por essas igrejas, diríamos assim, com um espírito de vanguarda. Porque existe hoje muitas igrejas com espírito de vanguarda e outras da retaguarda que estão ficando cada vez mais velhas em vez de se atualizar. Exato. Deus abençoe você, meu irmão. Obrigado, pastor. Foi uma honra conhecê-lo. A honra é ter um irmão comigo aqui. Jovem assim, olha, cabelos pretos. Eu também. Só que eu tenho mais testa do que você. Obrigado, felicidade. Obrigado. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Muito obrigado, pastor Heitor. É um privilégio que Deus concede a alguns de nós, no caso a mim, de estarmos aqui na Rede Ágatos, que é essa emissora que foi trabalhada, idealizada e vem sendo trabalhada para abençoar o povo de Deus de fala portuguesa, tanto no Brasil, em primeiro lugar, como também nos demais países onde o nosso idioma é falado. Hoje, neste sábado, queremos trabalhar o livro de Naum, que é o livro da vingança. Naum contrasta com Jonas. Jonas foi aquele profeta chamado para ir a Nínive, pregar contra ela o arrependimento, a fim de que Deus tivesse, como teve de fato, misericórdia dela, porque o trabalho que Jonas fez contra a vontade dele resultou em bênçãos, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, quer façamos por bem
ou quer façamos de má vontade, mesmo assim, desde que nós façamos a vontade de Deus, o propósito dele, o objetivo que ele tem, vai ser realizado. Naum, portanto, contrasta com Jonas no sentido de que ele profetizou cerca de 200 anos depois de Jonas, no momento em que Nínive voltara a pecar contra Deus. Da primeira vez pecou tanto que a ira de Deus estava já transbordando. E Jonas pregou, Deus teve misericórdia daquela cidade, Jonas continuou de mal com Deus até o final, debaixo daquele arbusto que secou, mas o povo foi, de certa maneira, experimentando a misericórdia de Deus. Mas com o passar do tempo, como acontece com alguns de nós, em alguns ciclos de nossa vida, a gente vai se distanciando até sem perceber da vontade de Deus e acaba, em alguns momentos, se tornando apóstata, como aconteceu com aquela cidade. Então, nesses 200 anos que separaram Jonas de Naum, Naum chegou falando sobre a destruição daquela Nínive, que Deus, no primeiro momento, poupou. E ele falou sobre o fim completo, a aniquilação total daquela cidade. Embora ele trouxesse uma mensagem de vingança, na verdade ele era também conhecido como profeta consolador. Cristo Jesus é visto nesse livro como a fortaleza e o ser humano, a humanidade, é visto como apostatando, como se afastando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naum era natural da Galileia e no Novo Testamento aquela expressão, pode vir alguma coisa boa da Galileia? E eu me lembro da minha própria vida. Eu sou nascido na região do Rio Doce, em Minas Gerais, abaixo de Governador Valadares, quase chegando no Espírito Santo, numa cidade, num vilarejo, num distrito que, àquela altura do meu nascimento, em 1941, era chamada de São Tomé da Galileia, pastor. Já Tomé e Galileia, um negócio meio complicado, né? Hoje em dia, aquele que era distrito passou a ser um município da Galileia, e a gente sempre pergunta, pode vir alguma coisa boa de lá? Eu vim. Pelo menos Deus, em Cristo Jesus, me fez bem na presença dele. E Miqueias, então, trabalha a destruição de Nínive, e no capítulo 1, diz ele assim no verso 2, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Com esse vaticínio, com essa palavra, ele fala da destruição completa daquela cidade que, no momento antes, experimentou a misericórdia e a graça de Deus, mas voltou a pecar, apostatou-se e foi totalmente dizimada, destruída da face da terra. Que nós, ao olharmos essa profecia de Naum, pensemos na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso ministério, no lugar onde vivemos, no nosto país, e pelo país oremos. E pelo nosso ministério nós cuidemos, para que não aconteça conosco um apostatamento, um afastamento da fé, da rotina, do chamado que Deus deu para você e para mim como ministros, e para nós como crentes, que temos que fazer a boa e agradável e perfeita vontade de Deus pela operação do Espírito Santo na nossa vida, como Deus operou na vida daquela cidade no primeiro momento. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado. Tudo pela graça de Deus. Olá, aqui estamos com o cantor Abner Caprini, natural de Ponta Grossa, do Paraná. Exatamente. É a área produtora de agrícola? Café, soja. Paraná é um estado maravilhoso, né? Maravilhoso. Povo bom, coração. O pessoal da capital não é tão gente boa assim, não. Que isso, é bom. E o evangelho lá naquela região é bom? É muito bom. Lá tem muitas igrejas, muitos trabalhos evangelísticos, muitas bases missionárias lá. Que legal. Você está desde os 8 anos envolvido com música, né? Isso, exatamente.
Você toca violão? Eu toco violão, mas iniciei tocando bateria, né? Bateria, né? A gente- Reco-reco, nem pensar. Não, reco-reco eu não cheguei a Aquele, pensar, aquele, não. aquele instrumento de corda baiana você não toca, não? Não cheguei, mas é um instrumento bacana. E é difícil de trocar, Difícil, embora tenha uma corda só, né? Exatamente, é difícil. Mas isso é brincadeira. Você atua como missionário, né, em tempo integral na igreja? Exatamente, faz 5 Mas anos. local ou fora? Não, é aqui, né, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente atua, principalmente ali na Vila Mimosa, no centro de prostituição, a céu aberto. Ainda existe a Vila Mimosa? Ainda existe, ainda infelizmente ela é muito horror, forte né? ali. É muito, muito triste a realidade. Mas a gente tem trabalhado para que o Senhor faça a justiça naquele lugar ali. Você esteve recentemente, 2 vezes, se eu não me engano, na Isso. ilha de Marajó, né? Exatamente. Aquilo lá é um horror, né? É triste, a realidade lá, a promiscuidade, a imoralidade sexual, o abuso infantil é muito forte lá, né? Eles vivem disso, né? Eles vivem disso, famílias vendem os próprios filhos por troca de diesel, comida. É bem complexo assim, a história quando você chega lá. Talvez seja pior do que você escute. É uma sociedade marginal. Quando eu digo Isso. marginal, a margem da sociedade Isso, exatamente. regular, né? Não tem nada a ver com o Estado de Pará. Mas isso muito pelo governo do estado mesmo, que acaba excluindo a ilha, né? Acaba não unificando Belém do Pará com a ilha de Marajó. Então acaba dando uma esquecida. Mas, na verdade, é difícil até de ir, né? É difícil até de ir, né? 14 horas de barco. Tem que primeiro ter coragem. Avião não tem. Não tem. Mas não helicóptero tem como. consegue ir lá. Helicóptero consegue, mas é muito, muito raro isso Mas acontecer. pensar em passar por cima daquela água toda para chegar lá de helicóptero É verdade. duplamente perigoso. Exatamente. Mas, Abner, você trabalha com música há bastante tempo. E hoje você congrega na comunidade Extrema Devoção, né? Exatamente. No Rio de Janeiro. Fica onde essa comunidade, Segueiros? Ela fica hoje na Marise Barros, ali, 318, mas até pouco tempo atrás ela ficava na Rua Ceará, ali na Praça da Bandeira mesmo, que é uma rua à frente da Vila Mimosa. É bem perto, né? Ainda continua muito próximo. Muito próximo, né? Mas o trabalho, evidentemente, não é só com o pessoal Não. dali, não. Na verdade, o nosso foco hoje se tornou as famílias, né? As famílias que estão No ali, que entorno. acabam convivendo com aquilo, né? Convivendo com tudo As ali. crianças, a gente trabalha muito com as crianças também. É toda uma tristeza exatamente. ambulante ali. Você, nessas viagens que você fez à Ilha de Marajó, tem algum de fato marcante que você poderia citar? Tem sim. Lá a gente tem focado muito na capacitação da igreja local, né? Para que os próprios marajoaras eles consigam cumprir a grande comissão lá, né? Porque a gente acha que eles precisam muito da gente, mas na verdade o que eles precisam é receber o evangelho e pregar o evangelho. Então a gente teve um prático no ano passado, onde a gente foi para o lixão e um senhor ele queria receber oração e ele estava com os olhos todo cheio de água assim, e uma irmã começou a pregar o evangelho para ele desde Gênesis e Apocalipse, falando sobre a ira de Deus, sobre o fim dos tempos. E ele confessou que ele estava abusando de sua neta já tinha 5 anos. E para nós ali foi muito cortante, porque a gente estava num momento de pregação do evangelho. Teve que lidar com esse complicador. E ter que lidar com isso, tirando a nossa própria justiça de lado, para que aquele senhor recebesse Jesus. E a partir de então a lei fosse feita. O povo, como ele vive lá, vive em condições realmente muito ruins, né? Sim. E a promiscuidade é quase um negócio lá, né? É um negócio. E as igrejas, uma vez organizadas, como elas estão lidando com isso? Isso afeta a igreja diretamente? Então, isso é muito importante essa pergunta, porque a igreja local lá que a gente tem servido é a Igreja Paixão por Almas. E ela tem conseguido estabelecer várias igrejas em todas as cidades da ilha. Até no Macapá, ela chegou. E todos os pastores, que são os pastores sêniores das igrejas, eles foram resgatados de abusos, de tráfico de drogas, de usuários de drogas, que foram resgatados para a glória de Deus, pela graça mesmo, para pregarem o evangelho, e agora tem discípulos que eles conseguem resgatar desses lugares onde a injustiça é muito grande. Então a igreja, pelo menos a igreja que a gente conhece, a Paixão por Almas, ela tem tido um papel muito importante na sociedade lá.
Ou seja, é um ambiente propício para missões. Muito propício. E missões essas que têm que ser feitas urgentemente. Com toda certeza. Porque a coisa lá é muito séria. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, onde a gente tem tudo na facilidade. A gente não imagina o que acontece por esses rincões do Brasil. Não E imagino. Marajó em particular. E não é só Marajó, a Amazônia toda. Isso. A Amazônia toda é de dificílimo acesso e condições de vida muito precárias. Exatamente. Eu conheço as capitais, pelo menos, Sim. né? Cidade que já quase que virou capital como Santarém, e é tudo a mesma coisa, e muito pior do que se pode imaginar. E o que é que o povo de Deus está fazendo acomodado nos grandes centros? Sim. O pastor, ele, quando recebeu nós missionários, a gente foi em 70 missionários ano passado, para lá, do Brasil todo, e ele estava abrindo o coração dele para nós, e ele falou, sabe, irmãos, vocês têm muito pão, mas têm pouca fome. E a gente tem muita fome, mas tem pouco pão. Então, a gente não se importa com o nome da pessoa que está vindo pregar e ensinar a gente só quer receber. A gente precisa receber, porque a gente precisa pregar o evangelho aqui. Isso influencia muito nas suas canções, nas suas composições? Muito, muito. Principalmente de 5 anos para cá, né? Ter acesso à vulnerabilidade da sociedade, assim, na pureza mesmo, me fez mudar minha ótica como Deus tem lidado com o seu povo, sabe? A gente fica dentro de uma bolha, né? Quando a gente só canta dentro da igreja, só vive dentro da igreja, só fala muita com facilidade, crente. muitos recursos. A gente só fala com crente todos os dias, mas quando a gente vê a realidade, a gente vê o quanto Deus tem cuidado das pessoas, mas também o quanto Deus sente a dor dessas pessoas. Então, quando você consegue compartilhar desse sentimento de Deus, entender o coração de Deus para essas pessoas, você consegue ter um discernimento diferente do que a Bíblia está falando ali sobre o ir e pregar o evangelho. Não tem uma estação de acaba. Ele é até que Jesus volte. Contínuo e constante. Então, o nosso trabalho ele é eterno, até que o Senhor venha. Esse ministério é glorioso, é bonito, é frutífero. E você poderia resumir isso aí em uma frase envolvendo a sua missão, a sua música, a sua experiência? Com certeza. A frase que eu sempre carrego, ela é dita no filme de Nárnia. Pelo rei e pelo reino. Pelo rei e pelo reino. Para sempre, assim, até que ele volte, até que ele estabeleça seu reino. E eu espero, e muita gente espera, mas nem todo mundo espera que Cristo volte rápido. E eu acho que ele está às portas. Sim. Abner, Deus abençoe você, seu ministério, pastor. seu trabalho. Dá um abraço do seu pastor, da sua comunidade. Sim. E o abraço do Tudo pela Graça. Amém. Felicidade. Obrigado. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Vinde a mim, é o que dizes. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, é o que dizes. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Você me chama pra perto, assim como estou. Carrego meu fardo e mostro o seu coração, e mostra como está meu coração. Jesus, só você me satisfaz. Jesus, quero estar em ti, permanecer em ti.
Então eu vou para ti, eu corro para ti, desesperado eu te busco. Quero permanecer em ti, quero permanecer em ti, quero permanecer em ti. Você me chama pra perto, assim como estou. Meu fardo e mostra o seu coração, e mostra como está o meu coração. Só você me satisfaz. Jesus, quero estar em ti, permanecer em ti. Então eu vou para ti, vou para ti, desesperado eu te busco. Quero permanecer em ti, quero permanecer em ti, quero permanecer em ti. Só você me atrai, só você me completa. Quero permanecer em ti. Só você me atrai, só você me completa. Quero permanecer em ti. Tudo pela graça de Deus. Olá, chegou a hora do nosso bloco querido. Eu gosto muito desse bloco porque eu apareço bastante, né? Nós aparecemos, né? O Brasil inteiro olhando pra gente, né? Que perigo, né? Quem tá correndo dessa rua aí, nessas estradas da vida, né? Vamos lá, para o Li Gostei, com frases tiradas de livros e enciclopédias, enfim, de muitas coisas. E até de sermões que a gente ouve, coisas que a gente capta, como dizem algumas pessoas, capitam, né? Nós captamos e trazemos aqui para comentar. Vamos lá. Não podemos negar o fato. Precisamos uns dos outros. E, no entanto, estamos sempre distribuindo alfinetadas mútuas. Mas é um tal de a gente alfinetar. Eu não alfineto tanto os outros, não, mas eu recebo muita fisgada na vida. E como tem, E né? como, né? É, de colega de trabalho, colega de escola, haja alfinetada. Eu encaro muito a vida cristã, a igreja, a vida do dia a dia como... eu me lembro de uma ilustração que um pastor antigo meu, logo recém-convertido, contava sobre os porcos espinhos que estavam na floresta, sozinhos no meio do inverno. Eles percebiam que precisavam um do outro, mas tinham espinhos e não queriam estar juntos ali. Só que aí eles se juntaram, entrelaçaram os espinhos de maneira que não ferissem ao outro, conseguiram sobreviver. A gente é meio porco-espinho. De vez em quando, se não cuidar, dá uma agulhada no em outro. todo trabalho, nós trabalhamos, você trabalha, eu trabalhei em educação, em seminário, fundei faculdade de teologia, universidade e tudo mais. E conviver com o outro é muito difícil, por causa do espinho do outro. Agora, quem disse que nós não temos espinhos para fisgar o outro também? Então, é sempre essa questão de se ajustar com muito cuidado, né? Sem pressa, para poder fazer com que essas duas vidas continuem vivendo no mesmo espaço, sem se molestarem mutuamente. É um desafio, né? Querido, em saudosa memória, né? O Heavy, Elber César, diretor da Ultimato durante muito tempo. Muito bom ele. Que era, não sei como está hoje, mas era uma revista simplesmente maravilhosa. Mas não, muito boa, continua muito boa.
E ele escreveu o livro Por que Sempre Faço o que Não Quero. Enquanto isso, esse negócio está aqui, precisa ser mortificado. Pois é, eu com essa cara bonitinha, né, de pessoa boazinha, etc., houve um momento da vida que eu desejei muito matar uma pessoa. Eu estou errado em dizer isso? Não, foi verdade. Qual o problema? Mas desejei. Porque há uma diferença entre motivo e razão. Eu tinha motivo forte, só que eu não tinha razão. E o que prevaleceu foi a razão. Mas o que veio ao meu desejo, à minha mente, foi o desejo. E era, digamos assim, justificável até. Só que não era justificado. Eu não poderia, eu não estaria certo se eu fizesse. Mas o que ele fazia comigo era realmente tremendamente odioso. Era ruim. Então eu desejei. Eu vou ter vergonha de dizer que eu desejei? Eu desejei, qual é o problema? Se vocês estão pensando que eu sou um Jesus Cristo, olha, não, Jesus Cristo também tinha um corpo de pecado. Ele não era pecador, mas ele tinha, em tudo, ele foi tentado. Isso é Hebreus 4,15, mas sem pecado. Se ele foi tentado sem pecado, quantas coisas você já desejou fazer e você não fez? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, não me julguem pelo que eu desejei. Se puderem me julgar, e se tiverem que me julgar, me julguem pelos meus feitos. Tudo bem, não tem problema. Aliás, pelos maus feitos. Pelas coisas boas, ninguém precisa ser julgado, né? Mas a verdade é que isso é muito sério e precisa ser verificado. É verdade. Nós precisamos um dos outros. Vamos lá, a próxima pergunta aqui. Não há necessidade de que os filhos de Deus aproximem-se uns dos outros como se estivesse pisando em ovos. É por causa do anterior, né? Porque tem tanto espinho, né? Tem tanta agulhada, né, de um no outro. Medo de ofender, medo de fisgar, medo de se machucar, medo de tudo. As pessoas ficam artificiais. Essa frase é contemporânea, né, pastor Heitor? Porque você chega aí hoje em dia, todo mundo tentando agradar a todos na indústria do conforto e do entretenimento, onde todas as estatísticas, por exemplo, de alguns programas midiáticos televisivos, são cotados para permanência ou não, de acordo com o que o público gosta ou não. Gosta. Então vai tentar se agradar esse público. As pessoas vão falar o que as pessoas querem ouvir, o que agrada. E nós somos policiados, vigiados. E o pior não é que isso venha dos outros, é de nós mesmos. Quando eu fico me intimidando, me ameaçando, me apavorando com aquilo que eu vou falar. E como eu sou pregador velho, eu não sou velho, sabe disso aí, eu não sou velho. Mas sou pregador de antigamente, eu prego naquele estilo. Eu tenho certeza, eu descontento mais. Até mesmo porque a indústria do processo, ela contribui para um constrangimento e para um medo. Porque hoje uma palavra, um termo mal utilizado, ele pode gerar um processo milionário, tempo de cerceamento de liberdade e, não à toa, até alguns têm receio de falar o que agrada para não desagradar alguém. E tem muita gente ouvindo para poder se locupletar, levar vantagem em cima, vamos dizer assim, dos deslizes do outro. Na verdade, não são nem deslizes, são falta de cuidado ético, diríamos assim, dentro desse contexto hiperexigente que se tem hoje, falso. É verdade. Hipócrita. E aí você imagina, por exemplo, técnicos de futebol, jogadores de futebol que vira e mexe dão entrevistas, que às vezes dão a palavra no calor do momento, alguma coisa assim ali. Simplesmente você tem aproveitadores abutres de plantão, simplesmente para ganhar uma multa milionária, alguma coisa milionária em torno daquele jogador. É assim que está seguindo a vida, né? E, lamentavelmente, nós não temos poder para mudar, e nem é necessário mudar. Nós temos que enfrentar todas essas dificuldades com um jogo de cintura, diríamos, espiritual, ou seja, com um manejo espiritual, muito cuidado com a língua, porque a língua é um pequeno grande membro. É verdade. Uma coisa mal colocada faz uma desgraça. É verdade, e vamos ter que cuidar disso aí mais e mais. Com mais e mais e mais. A terceira frase. O cristianismo é, acima de tudo, defensor da pureza. Desconhecida essa frase. O cristianismo, do autor, aliás. O cristianismo é, acima de tudo, defensor da pureza. E pureza absoluta. Até porque não existe pureza relativa, né? O sarrafo é alto, o padrão é alto, mas eu lembro de Wilson Tozer quando ele diz um homem não deu nada enquanto não der tudo.
tem que estar indefectível, porque se tiver uma mancha, Sim, será vista. isso aí vai ser A vista. Bíblia é o vade-mecum perfeito e completo do ser humano, dos que temem a Deus, né? Não há por que descontentar-se com alguma coisa que esteja escrito na Bíblia. Então, por isso, não cabe a atualização da Bíblia. Ela é. As pessoas que têm que se adequar à Bíblia, e não a Bíblia às pessoas. Mas o que está acontecendo hoje? Os discursos, os sermões estão sendo produzidos em função das pessoas, e não em função das necessidades das pessoas, mas sim para agradar. E as igrejas que assim o fazem crescem muito. Mas, para aí, casa de oração, eu falei até um amigo que é médico, ele é da casa de oração, chamada como casa de oração, que na verdade não é uma denominação, são os irmãos, né? Os brothers lá em inglês, né? Os irmãos, e se identificam como casa de oração. Eu digo, ou é casa, a igreja tem que ser, ou ela é casa de oração ou é covil de ladrões. Não tem uma alternativa diferente. Ou é casa de oração ou é covil de ladrões. Ou se diz a verdade, ou se dirá mentira. É verdade. Né? E nós somos o povo da verdade, temos que prezar por isso, né? É interessante, as pessoas elas não entendem a nossa relação com a verdade. Alguns, tentando ser apologistas ou defensores da verdade, se arvoram no afã de dizer, olha, eu possuo a verdade. Na verdade, a nossa relação é diferente. Então o cristianismo é realmente um defensor da pureza. Não há como ser diferente. É verdade. Porque Deus é puro, Jesus Cristo é puro, a mensagem do Evangelho é perfeita, os ensinamentos bíblicos são todos paradigmas para o bem do indivíduo, da sociedade, e todos eles projetam para o fim, que é um fim com Deus, sem defeito. Mas, em compensação, Deus age com os opositores com absoluta firmeza e dureza. Eu não vou dizer com crueldade, porque ele não é cruel, mas ele não tem aquilo que nós chamamos aqui de pena. Ele não tem pena de ninguém. Ele é justo, né, pastor Heitor? Até E mesmo... ele não muda, ele continua sendo amor. Deus é amor. É uma definição mais culta que existe, a mais sucinta que existe, e é perfeita e completa. Ou seja, em qualquer momento que o homem, o ser humano, se voltar para ele, ele acolhe. Ele recebe, né, com aquele mesmo coração que teria recebido se a pessoa se entregasse a Cristo com 8 anos de idade, como foi o meu caso. É verdade. Eu criei, né? 8 para 9 anos de idade. Um cara com 100 anos de idade se converter é a mesma coisa, ele não muda nada. Agora, a pessoa perdeu. Né? Perdeu por não ter andado com Cristo e servindo a Deus esse tempo todo. Só perde, não ganha nada. E ela, pela sua própria razão e pelo seu próprio mérito, tem que se purificar para chegar a Deus, ela nunca conseguirá. Não. As coisas feitas por outrem e pelo diabo foram imperfeitas para o mal. Então, se tudo vem de Deus, só tem um jeito. O nosso ponteiro tem que estar apontado o tempo todo para ele. Ele é o nosso paradigma de dizer, mas não deveria ser diferente, os tempos não mudam. Os tempos mudam. Mudam porque as pessoas que estão no tempo mudaram. O tempo não muda aí por si só. As pessoas é que mudam no tempo e querem transformar aquilo que é ruim em bom, feio em bonito. E por aí. Eu li também, gostei desse do Chesterton, é um dos que eu mais gosto, pastor Heitor, quando ele diz, o certo é certo, mesmo que ninguém o pratique. E o errado continua sendo errado, ainda que todos se enganem sobre ele. Continua sendo certo. Isso é absoluto. Não. Isso, na verdade, é uma síntese da Bíblia, em linguagens bem contemporâneas, diríamos assim. Ok? Terminamos esse bloco, querido, mas voltamos. No próximo sábado estaremos de novo aqui com Li Gostei, dentro do programa Tudo pela Graça. É tudo pela graça mesmo. O que foge disso é desgraça. Até lá! Tudo pela graça.